Queridos amigos e amigas, segunda-feira, 22 de março, estamos aí, domingo que vem, domingo de Ramos, depois Semana Santa, depois Páscoa, né? Então, caminhando com Jesus, e o nosso encontro tem um nome significativo, rezando com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus nos coloca diante e nos passos daquele que está sempre em movimento, Jesus de Nazaré. Por isso, alegres, começando um novo dia, uma nova semana, né? Que nós possamos ter muita paz, muito dinamismo, muita confiança e muita esperança. Iniciemos em nome daquele que nos une e nos reúne. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que oportunidade que nós estamos tendo de ficarmos juntos diariamente. E através desta sintonia, desta companhia, desta conexão, dá para dizer que é uma conexão espiritual. Nosso coração também vai se renovando. O Espírito Santo amolece o nosso coração para que a gente possa compreender aquilo que é preciso compreender. Mas o Espírito Santo também se faz inspiração para as palavras que são ditas, né? Porque não podem ser apenas palavras humanas para meditar palavras divinas. Também a palavra solta, sem atitude, não pode ser uma palavra, qualquer palavra. É de fato a palavra do Senhor. Por isso, nós queremos juntos meditar esta palavra. E o Evangelho desta segunda-feira, dia 22 de março, o Evangelho é de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
A palavra de Deus desta segunda-feira. Primeiro, o cenário. Jesus está em movimento. Ele levanta de madrugada. Vejam que madrugada, de acordo com o evangelista João, ele fala de luz e trevas, noite e dia. Madrugada não é nem dia e nem noite, não é assim? Dizendo que é madrugada, ele está dizendo que tinha algumas pessoas acreditando em Jesus. Estes são a luz do dia, né? Entenderam a luz. Outros não estavam acreditando, estes são a noite, as trevas. Por isso que ele usa dizer que hora era mais ou menos, que Jesus vai de madrugada ao templo. Vejam, ele está convicto, ele tem certeza que muitos estão acreditando nele, mas muitos não vão acreditar nele. E chegando no templo, o que acontece em seguida? A multidão vai ouvir Jesus. Vamos lembrar o que os soldados disseram de Jesus quando eles foram mandado para que prendessem Jesus. Os soldados disseram: não prendemos porque nunca ninguém falou como este homem. Jesus encantava. Vocês sabem que tem pessoas que a gente gosta de ouvir. Sabe por quê? Não porque elas têm habilidades nas palavras, porque aquilo que elas estão falando não é um movimento, um resultado da vibração das cordas vocais e da reflexão, da racionalidade, da intelectualidade. Muitas pessoas a gente gosta de escutar, porque elas falam com o coração. E quando se fala com o coração é porque aquilo que está sendo dito está sendo vivenciado também. Olha que interessante isso. Jesus está lá ensinando os fariseus, os mestres. Nossa, pensem os ciúmes desses homens, mas também pensem assim: nós vamos pegar este homem. Nós vamos pegar este homem, primeiro que ele está ofendendo, dizendo que é filho de Deus, essa é uma ofensa. Depois ele não está respeitando a lei. Porém, ainda não podemos prendê-lo porque ele não caiu em nenhuma das armadilhas. Era assim que eles pensavam. E o que eles estavam planejando, orquestrando, era apresentar uma situação para Jesus e Jesus ou fosse a favor da lei ou a favor daquela situação. Ou não fosse a favor ou fosse a favor, né? Jesus ele estava sendo cuidado. Se ele dissesse sim, opa, pode ofender a lei, ele era cidadão, vamos prendê-lo. Mas se ele dissesse não, ele estaria talvez correspondendo àquilo que era verdade e que eles estavam querendo que não fosse verdade. Então vejam o dilema que eles tentam colocar. Não tem pessoas que fazem armadilhas. Nós temos hoje uns problemas que a gente não imaginava que tivesse ainda espaço para isso. Olha o que é a clonagem do número do celular. Olha o que é uma fake news. Nossa, é a maldade ofendendo a verdade. E aí o que eles fazem? Levam uma mulher adúltera e colocam na frente de Jesus. E aí eles perguntam: Moisés na lei tinha escrito que mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. E eles falam para Jesus a lei de Moisés. Se Jesus dissesse, está certo Moisés, então tudo aquilo que ele estava pregando de vida, de esperança, de dignidade, cairia por terra.
Agora, Jesus é muito dinâmico. Bom, Jesus é Jesus. Ele escreve no chão. Quem está escrevendo no chão é porque está pensando. Jesus não tinha pressa de dar respostas. Ele tinha que dizer a verdade. Mas para dizer a verdade, tem muitos jeitos. Eu acho que aqui está um detalhe do nosso dia a dia. A gente não sabe dizer a verdade. Muitas vezes a gente diz a verdade de uma forma agressiva, até violenta. A verdade precisa ser dita também com caridade e com ternura. E eles queriam provar Jesus. O que Jesus diz? Não diz nem que a lei estava errada e não diz nada mais, mas ele devolve a pergunta. É bonito essa pedagogia dele devolver a pergunta. Ele devolveu a pergunta. Ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Conclusão. Eles estavam sendo juízes daquela mulher. E estavam esquecendo que eles também tinham seus pecados. O que aconteceu? Um por um foi saindo. Começando, diz, pelos mais velhos. Vejam, este ensinamento de Jesus toca profundamente a nossa vida. Quantas vezes a gente se dá o direito de apedrejar os outros? Olha, voltemos para as redes sociais. Quanta gente que diz bobagem, não sabe o que está dizendo, não sabe o mal que está causando, não sabe o quanto está prejudicando a verdade, simplesmente porque acha que tem todo o direito de expressar a sua opinião. Nós podemos e devemos expressar nossa opinião, contanto que ela esteja comprometida com a verdade. Nós não podemos falar qualquer coisa. Nós temos que ser a favor da verdade. E Jesus pega este gancho para nos ensinar que antes de olhar o pecado dos outros, nós temos que lembrar a nossa condição de pecadores. A nossa condição de pecadores. Estamos quase chegando, na Semana Santa, que vai iniciar com o Domingo de Ramos. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a olharmos também para os nossos pecados e reconhecermos que a gente não tem nenhum direito de jogar pedras nos outros. Sejamos humildes, vamos reconhecer e bater no peito que nós também pecamos e por isso a gente não tem que gastar tempo em julgar os outros. Cada um tem que dar conta daquilo que pensa e daquilo que faz. Nós vamos ser um dia olhados por Deus a partir da coerência. Que Ele nos ajude. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a semana seja abençoada, que a vida seja abençoada e que a gente, ao invés de atirar pedras, a gente possa fazer o bem, dar um pedaço de pão, ajudar o próximo, escutar quem precisa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Boa semana, paz e bem, santa alegria.